Então, bom dia, minhas companheiras, bom dia, meus companheiros, bom dia a todos os internautas nesse momento aí sintonizado em mais uma edição do Minuto da Democracia. Este é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores com o objetivo de prestar conta de todas as suas atividades aqui no Parlamento e também discutir a conjuntura e o que está mais candente ali de preocupação do povo brasileiro, que tem a ver com os caminhos que nós devemos seguir na nossa luta para reaver direitos, os nossos recursos naturais. E no dia 23 nós vamos ter um ato político aqui na Assembleia para justamente discutir os impactos econômicos da privatização de forma predatória, acelerada, que está sendo feito da Petrobras, a maior empresa de petróleo do mundo. E o Brasil descobriu o pré-sal, passa a ser a terceira potência em reservas petrolíferas do mundo, e isso despertou toda essa ganância, essa usura, essa ação violenta orquestrada pelo imperialismo americano. E hoje nós temos aqui, e temos a honra de receber o professor Penildo, Penildo, grande companheiro nosso, já militante histórico do Partido dos Trabalhadores, um intelectual, estudioso, e que hoje é pró-reitor de graduação da Universidade Federal da Bahia, a nossa universidade, a primeira grande universidade que nós tivemos no estado. E essa universidade é que forma técnicos profissionais, cientistas, e dentre deles forma muitos engenheiros dos diversos ramos, e também tem uma relação muito forte com essas privatizações. Uma delas é porque a própria presidente Dilma destinava 75% desse recurso do pré-sal já para a educação. O que nós vamos conversar aqui, desde já agradecendo o professor Penildo, é sobre os impactos dessa privatização sobre as universidades, não só a Universidade Federal da Bahia. Boa tarde, Marcelino. Boa tarde, internautas. É um prazer estar aqui conversando com vocês aqui no Minuto da Democracia. E algumas pessoas poderiam até mesmo se perguntar o que a universidade tem a ver com a privatização da Petrobras. Você já abordou um aspecto, tem muito a ver. Se nós pegarmos o Plano Nacional de Educação de 2014, a Lei 13.005, que foi promulgada pela presidente Dilma, lá estava bem definido que nós deveríamos ter um investimento em educação correspondente a 10% do PIB. E o Plano Nacional de Educação foi uma lei muito importante, muito avançada, justamente porque ela previu não somente o investimento de 10% do PIB em educação, mas também indicou qual era a fonte do recurso, que estava ligada diretamente à exploração do pré-sal, estava ligada diretamente à possibilidade de nós pegarmos o recurso dos royalties do petróleo e conseguirmos investir na área da educação majoritariamente, mas também saúde, também ciência e tecnologia. Então, o primeiro aspecto que nós temos dessa discussão sobre privatização da Petrobras, que a privatização vem junto com uma série de outras questões. A privatização está em processo, está em curso, mas nós tivemos a extinção do regime de partilha, nós tivemos a doação de muitas reservas, de muitos blocos de petróleo do pré-sal para empresas estrangeiras, nós tivemos a extinção da política de conteúdo local. Então, esses diversos aspectos estão ligados à questão da privatização da Petrobras e todos eles impactam diretamente a educação como um todo e também inserindo a universidade. O primeiro é o aspecto do financiamento. O petróleo, o pré-sal seriam o passaporte para o futuro do Brasil. E esse passaporte para o futuro, que estava ali especificado na educação, no Plano Nacional de Educação, isso foi frustrado devido à extinção do regime de partilha, devido também a uma série de outras medidas, como, por exemplo, o congelamento dos investimentos públicos em
políticas sociais, pela emenda constitucional 95 de 2016. Então, nesse aspecto, nós estamos muito preocupados com esse processo de desmonte, de privatização da Petrobras, de chegada das empresas estrangeiras, que tudo isso tem um impacto muito grande. A UFBA tem hoje 11 cursos de engenharia, forma engenheiros justamente para o setor produtivo. Antes de 2014, nós tínhamos uma empregabilidade muito alta desses nossos alunos, desses nossos egressos da UFBA, não somente na UFBA, não somente na Bahia, mas quem se formava em engenharia tinha com certeza um emprego garantido e os salários estavam aumentando. Eu me lembro que chegou a haver uma discussão com os cursos de engenharia e com a FICENGE, Federação dos Engenheiros, sobre o risco de um apagão da engenharia. Qual era o risco do apagão? Porque você tinha tantas frentes de trabalho, de obras, de indústria naval, de produção de petróleo, de construções de vários complexos da Petrobras, que faltavam engenheiros. E se temia que a falta de engenheiros pudesse até prejudicar o andamento dessas obras. E a partir, infelizmente, de 2014, 2015, do processo da Lava Jato, nós tivemos o desmonte da Petrobras, o desmonte e a paralisação de muitas obras, a extinção da indústria naval, a extinção da política de conteúdo local. E quem vai sofrer com isso tudo é a engenharia. A nossa grande escola politécnica, que tem 11 cursos de engenharia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de minas e petróleo, engenharia de produção, engenharia química, engenharia de meio ambiente. Né? E nós em breve teremos o 12º curso, que será engenharia de transportes. Nós já temos o curso de tecnólogo em transportes. Então, esse é o primeiro aspecto que nós devemos colocar, ou seja, a Petrobras tem muito a ver, a indústria do petróleo nacionalizada, com política de conteúdo local, com indústria naval, tem muito a ver com a geração de emprego para os nossos engenheiros, os nossos futuros egressos, né? Então, esse é um aspecto que nós queríamos salientar. E tem vários outros também. Bom, nós temos hoje desempregado no nosso país 60 mil engenheiros. Desse período de 7 meses, né, desse governo que está em curso, é a categoria de nível superior também que foi mais desempregada. E aí as diversas engenharias. Né? E aí vimos essa destruição da cadeia do petróleo, da indústria naval, da indústria da construção civil, né? Isso como resultado direto da intervenção de uma operação chamada Lava Jato. E a sociedade hoje, com a Vaza Jato, vê o que foi que aconteceu. Né? Então, empresas no mercado internacional que tinham, né, que eram player da engenharia civil, que construía no mundo todo, elas foram todas destruídas. E aqui no Brasil já se fala que a empresa americana que ocupou o espaço da mesma destruição que foi feita no Iraque vai ser a empresa que vem ocupar o lugar que era das empresas nacionais, das grandes empresas de engenharia. Né? E eu acho que a categoria dos engenheiros ficou um pouco recuada também. Né? Eu acho que tem que ter mais uma manifestação, e isso sob o ponto de vista da universidade. Como é que se discute isso? Como é a compreensão que os estudantes têm dessa relação com o mundo da política, dos grandes interesses internacionais, e agora destruindo o seu futuro? Nós temos muito esse debate na universidade. Né? Nós tínhamos em 2014 uma taxa de desemprego de 4,5%. É uma taxa bem baixa, a mais baixa da história do Brasil. Hoje nós temos uma taxa de desemprego que chega nos 11%, 12%. Isso tem um impacto muito grande sobre os nossos alunos. Os jovens ficam muito preocupados, vários ficam muito desesperançados. Tem um fenômeno na educação que mostra que naqueles períodos onde você tem mais crescimento econômico, as pessoas, por terem expectativa de empregabilidade, elas procuram mais educação. O número de anos de estudos vai crescendo. E o número de pessoas que buscam a universidade também vai crescendo. E nos momentos de recessão econômica,
as pessoas elas ficam muito desestimuladas, então há um processo de evasão maior na universidade, porque é uma expectativa menor de conseguir um emprego depois que você se formar. Então eu posso dizer que na universidade nós temos esse aspecto subjetivo, esse clima que não é mais tão otimista, que é muito característico do jovem ser otimista, querer construir o futuro, devido a essas oportunidades que vão se fechando. Nessa questão mesmo do petróleo, quer dizer, não somente a Petrobras está sendo privatizada, como a política do conteúdo local, ou seja, quando nós produzirmos navios, plataformas de petróleo, não teremos mais que utilizar equipamentos do Brasil, como o governo anterior, o governo Temer, aprovou a isenção de impostos para as empresas estrangeiras que vão explorar o nosso petróleo, importarem equipamentos sem pagar impostos de importação. A estimativa de renúncia fiscal por 10 anos dessa isenção de impostos para as empresas petrolíferas estrangeiras chega a R$1 trilhão, que é mais ou menos aquele 1 trilhão que o atual ministro da Economia disse que vai economizar com a dita reforma da Previdência, que aí cabe outra discussão também importante, que não vai ser por aí, mas para a gente poder ter uma noção da ordem de grandeza. Esse imposto que se deixa de cobrar é um imposto que vai deixar de ir para a saúde, para a educação, vai deixar de financiar a universidade. Essas empresas no Brasil que estão fechando, porque está se comprando navios e plataformas de petróleo e equipamentos do estrangeiro, são empregos que deixam de existir no Brasil. E nós vamos estar contribuindo para produzir, para criar empregos em Singapura, na China, na Noruega. Então isso tem um impacto muito grande. A aposta da universidade nas engenharias é grande, tanto é que eu falei da Politécnica, mas nós estamos abrindo um campus agora da UFBA em Camaçari, que já está em atividade. Nós já temos lá um curso de um bacharelado interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, que é uma porta de entrada para 3 cursos de engenharia que serão criados. Lá nós criaríamos um curso de mecânica, um curso de elétrica, engenharia elétrica, e um curso de engenharia da produção. E estamos, inclusive, buscando as empresas do polo petroquímico. Tivemos uma reunião muito boa com a COFIC, que reúne as empresas do polo, para discutir uma formação da engenharia que esteja dialogando permanentemente com as empresas para poder contribuir com esse desenvolvimento tecnológico. Então, nossa parte nós estamos cumprindo, nós estamos formando profissionais, criando novos cursos de engenharia. Podemos dizer que um país que cresce é um país que gera oportunidades para os engenheiros. Agora, estudante de engenharia, estar na universidade é também um privilégio nesse país, Uma pequena minoria consegue chegar ao ensino superior e daí conseguir concretizar, se formar, ter uma formação e seguir carreiras. Mas nós temos também o impacto, da questão da privatização da Petrobras sobre aquela juventude que não chegou na universidade e que também está fora da escola. O impacto nos municípios. Aí você fala sobre os conteúdos locais, mas também tem um impacto real nas economias, porque as cadeias de petróleo, ela vai desde fornecimento de alimentação, contratação de mão de obra terceirizada, é uma movimentação econômica nesses municípios, E aí nós temos aqueles que são diretamente, que tem ali algum tipo de infraestrutura vinculada ao petróleo. E como é que vai ser, como é que você vê o impacto no desenvolvimento local, Praticamente vai haver um fechamento, encerrar essas atividades econômicas e os empregos e a nossa juventude. É isso, Aqui na Bahia nós tivemos, por exemplo, o estaleiro de Maragogipe, que chegou a ser uma área de grande expansão, uma área de criação de muitos empregos ali nas áreas das farinhas, e que fechou e que significou um desemprego extremamente elevado. Aqui na Bahia também nós temos essa tradição do petróleo, temos essa tradição das famílias buscarem colocar seus filhos trabalhando na indústria do petróleo, na Petrobras. É uma oportunidade que vai se fechando. Existem outras frentes que são importantes e que têm dinamizado a economia baiana. Não podemos negar que aqui o governo estadual estimulou muito a chegada da energia solar e da energia eólica.
Nós já temos alguns municípios que estão experimentando crescimento econômico, oportunidades de trabalho, de emprego, inclusive de nível superior, de pessoas formadas na universidade, devido à indústria da produção de energia pelo vento e pelo sol. E eles são um bom exemplo de como essas indústrias da energia elas contribuem para a dinamização econômica. Mas realmente, do ponto de vista do petróleo, há um processo de diminuição, a diminuição da Fafem, o processo de hibernação, como dizem, da Fafem, o risco de privatização, de venda da refinaria Landulfo Alves. Tudo isso vai acarretar em diminuição das oportunidades de trabalho aqui na universidade, para as pessoas formadas na universidade. Tem um aspecto que parece muito a indústria do petróleo, a indústria da energia com a universidade, é porque a universidade, quando ela também chega no interior, ela também significa um processo de dinamização econômica. Se nós pegarmos, por exemplo, a UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica ali entre Itabuna e Ilhéus, com o processo de diminuição da produção de cacau, a economia ali da região sul entrou muito em crise. Foi a UESC e a folha de pagamento da UESC, dos professores, dos funcionários, os serviços ao redor da UESC, que contribuíram para essa queda na economia não ser tão grande. E hoje na Bahia nós temos não somente a UFBA em Salvador, nós temos a UFRB, que está em 5 cidades hoje, já está até em Feira de Santana, está em Amargosa, está em Santo Antônio de Jesus, está em Cachoeira, está em Cruz das Almas. Nós temos a UFOB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que está em Barreiras, está em Santa Maria da Vitória, está em Barra, está em outras 2 cidades. Temos a Universidade Federal do Sul da Bahia, que está em Ilhéus e Itabuna, que está também em Teixeira de Freitas, está em Porto Seguro. Cada uma dessas cidades, a gente vai observar que tem um processo de boom econômico também. Então as universidades... São Francisco do Conde também. E tem São Francisco do Conde, tem também São Francisco do Conde. Eu me lembro que eu conversava com o ex-prefeito de Amargosa, Valmir, e Valmir dizia que no ano da implantação da UFRB em Amargosa, da Universidade Federal do Recôncavo, o PIB de Amargosa cresceu 40% em um ano. Você teve até um processo de inflacionamento do mercado imobiliário local, porque começava a chegar professor, estudante, técnico da universidade que ia trabalhar. Então a universidade, posso dizer que ela parece muito com esse efeito que a indústria do petróleo e que a indústria da energia tem de forma geral, de dinamização econômica. Seja na criação de novos serviços, a indústria de serviços é muito forte hoje na Bahia, no Brasil, seja na criação de uma economia local que começa a ser fortalecida. Isso, mas a universidade é um instrumento civilizatório em virtude do desenvolvimento econômico também, movimentando o mercado. E antes de iniciar o programa, a gente conversava e você dava uma notícia aí extremamente importante, que a UFBA agora, na sua licitação para a empresa que vai fornecer o serviço no restaurante universitário, vai ser obrigada a comprar 10% dos seus insumos necessários da agricultura familiar. Então, vocês estão de parabéns, o próprio reitor, João Carlos, e você como orientador dessa política, porque essas políticas institucionais são fundamentais. Imagine estar no estado que mais tem agricultores familiares, sendo essa compra institucional apoiando. Como é que foi pensado isso? A UFBA, inclusive, ela está seguindo o exemplo de outras universidades. A UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo, já tinha esse percentual de compras da agricultura familiar, e o reitor deu uma orientação para que nós, no recente edital de contratação da empresa que fornece a alimentação, incluísse esse mínimo. É um mínimo de 10%, porque a legislação diz que é o mínimo de 10%. Mas na primeira reunião que nós tivemos com a empresa e com alguns movimentos de agricultura familiar, nós percebemos que isso pode ser muito maior. Para vocês terem uma ideia, o restaurante universitário aqui na UFBA, em Salvador, ele fornece cerca de 2.500 refeições por dia. Nós oferecemos mais de 1 milhão de refeições por ano. A quantidade de arroz, feijão, farinha, hortaliças, carne é imensa.
E o que nós gostamos é que a própria agricultura familiar estava lá representada pela FETRAF, né, Elisângela, que coordena a FETRAF aqui na Bahia, Federação da Agricultura Familiar, o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, Léo Márcio, eles estão assim muito animados e muito dispostos a ofertar, né, esses diversos insumos. Isso com certeza pode dinamizar muito, né, a economia da agricultura familiar. Então é mais uma forma que nós podemos contribuir. E o mais interessante é que os representantes da agricultura familiar disseram, não, nós temos preço, nós podemos ter um preço competitivo em relação à indústria, com a vantagem que não tem agrotóxico e com a vantagem que muitos têm o paradigma da agroecologia. Então eu espero em breve nós termos lá no restaurante universitário da UFBA comida sem agrotóxico, e que é até mesmo a luta do seu mandato, que eu sei. Então acho que isso demonstra que é competitivo, que pode ser rentável, que não é algo, vamos dizer assim, para um mercado pequeno. A gente quer estimular, inclusive, até as pessoas a começarem a comprar desse outro tipo de agricultura, que vai fazer melhor para a saúde, não vai fazer mal à saúde, que vai dinamizar o pequeno, que não vai dar somente lucro para o grande agronegócio. Então nós estamos juntos nesse esforço também. Então a universidade é boa porque ela dialoga em diversas frentes, né? Ela forma profissionais, ela dinamiza a economia, ela dialoga com o mercado local e tem essa função civilizatória que você abordou mesmo, né? A universidade não é somente para a formação do profissional que vai trabalhar no mercado. A universidade é o espaço das artes, é o espaço da cultura, é o espaço das humanidades, é o espaço da formação humana. Recentemente nós tivemos um seminário, sexta-feira tivemos um seminário na Escola de Engenharia, na Politécnica, discutindo as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia. Para formar um engenheiro, tem que formar um engenheiro com consciência ecológica, está nas diretrizes curriculares, tem que formar um engenheiro que se preocupe com o impacto ambiental das obras e da atividade produtiva, tem que formar um engenheiro com formação humanística, com capacidade de trabalhar em equipe, com capacidade de liderar de forma democrática, com capacidade de comunicação. Então, a universidade não é uma formadora somente de pessoas que têm um conhecimento técnico, que tem um conhecimento técnico de qualidade, de excelência, mas que tem também a formação humanística, que tem uma sensibilidade social, que tem uma visão de mundo, né? Os desastres de Minas Gerais, de Mariana e dos outros demonstram que o engenheiro não pode somente construir a barragem e fazer o que o patrão manda. Ele tem que ter um conhecimento sobre o meio ambiente, tem que ter uma preocupação social, tem que ter uma responsabilidade social. Então a universidade tem esse papel civilizatório, né? Mas aqui, professor Penildo, tem várias companheiras e companheiros aqui se manifestando, cumprimentando aqui a sua participação. Tem Jorge M. Santos Mota, né? Nosso companheiro André Neri, tem aqui Nini Ribeiro, né? Nini Ribeiro também cumprimentando. Tem Reni Bastos, Jarbas Soares, né? Então, hoje estão com uma audiência muito boa. Tem também a Ângela Soares Tavares, né, que fala aqui do Temer, que tem que ser expulso do nosso país. E esse foi que tomou a medida que mais agrediu as universidades, porque ele que congelou o orçamento com a PEC da morte, né, que agora os impactos da PEC da morte chegam às universidades, né. E tem também aqui Valdivino, que é lá de Uauá, Valdivino é da agricultura familiar, e teve essa boa notícia, né, que a UFBA também entrando nessa relação com a agricultura familiar, né, que não é só para o estudante comer, é para ele entender que comer também é um ato político, ele tem que comer sem trabalho escravo, né, sem veneno, com ética, a relação ética, né. E também tem aqui o outro companheiro, ficou muito pequeno, né, que é, como é que tem um companheiro Rodrigues de Souza, né, que está aqui muito pequeno, mas que todos aqui lhe cumprimentando e participando, né. Mas, professor, frente a essa realidade, né,
que a gente sempre discute e apresenta a situação atual, mas a juventude, e a juventude do nosso país carrega um peso muito grande, né? Nossa juventude pobre, nossa juventude negra, são 60 mil mortes ano a ano, homicídios, e a maior parte desses são jovens, né? Que são negados justamente a possibilidade de ter acesso aos benefícios da sociedade, e um deles, dos mais importantes, é a educação, né? A educação. E isso já era, né? Tava esses números aí, mesmo com todo esse apoio, muita escola, né, de nível médio sendo aberta, nível técnico, nível superior, e agora com essa possibilidade de fechamento, né? Como é que nós vamos responder a isso, né? Como é que os nossos militantes, né, do partido, cada um nos seus municípios, podem, né, contribuir com o seu esforço militante para a gente não só barrar, mas retomar, a soberania, retomar o desenvolvimento, a questão tecnológica que você falou, a ciência. Como fazer isso? Esse ponto é muito importante. Eu citei uma série de universidades novas, né, dos últimos 10, 15 anos no máximo aqui na Bahia. A Bahia só tinha uma única universidade federal, que era a UFBA em Salvador, e tinha também um campus de agronomia em Cruz das Almas. Hoje a Bahia tem a UFBA, tem em Cruz das Almas a sede da UFRB, que está também em outras 4 cidades, tem a UFOB, que está em 5 cidades do Oeste, tem a UFSB, que está Federal do Sul da Bahia, né? Está em 3 cidades do Sul, tem a Univasf, que está em Juazeiro, além de estar em Petrolina, tem a Unilab, que está em São Francisco do Conde. Além dessas universidades federais, nós tivemos uma expansão muito grande dos institutos federais. Então nós tínhamos a escola técnica ali no Barbalho, no máximo o Centec em Simões Filho. Hoje o IFBA, o Instituto Federal da Bahia, está em 24 cidades. Hoje o IF baiano está em 10 cidades. Então, pela primeira vez, nós tivemos a democratização do acesso à universidade. Em primeiro lugar, porque foi interiorizada. Antes, quem quisesse estudar tinha que vir para a capital. E a maior parte das pessoas não tinha recurso financeiro para se deslocar para morar na capital. Hoje nós temos os cursos interiorizados. Em segundo lugar, porque nós tivemos o processo do REUNE, do Programa de Reestruturação das Universidades, que criou muitos cursos noturnos. Então hoje a UFBA tem 1/3 das vagas em cursos noturnos. Então acabou o tempo em que somente quem não precisava trabalhar estudava na UFBA durante o dia. Hoje a universidade já é 1/3 noturno. E todas as outras universidades federais seguem esse caminho. E em terceiro lugar, nós temos as cotas. Então nós temos uma reserva de 50% das vagas para os alunos egressos de escolas públicas. O resultado das cotas, do ponto de vista acadêmico, sempre foi muito satisfatório. Nós não temos diferença significativa nas notas, no coeficiente de rendimento entre os alunos que são cotistas e os que não são cotistas. E nós temos hoje, pela primeira vez na UFBA, uma composição social e étnica racial diferente. Quando eu fui estudante na década de 90, a UFBA era uma universidade branca, da classe média alta. Hoje, se nós chegarmos na universidade, ela é majoritariamente negra e da classe trabalhadora. A última pesquisa que nós tivemos por parte da Andifes, da Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais, dos reitores, indicam que a UFBA tem 70% dos seus alunos pertencendo a famílias que têm até 1,5 salário mínimo per capita. Quer dizer, você junta a renda do pai, da mãe, dos filhos na mesma casa, dividindo por todo mundo, ninguém ganha mais do que 1,5 salário mínimo. Isso demonstra um corte social bem mais democrático. Agora, 70% até 1,5 salário mínimo, mas 27% são de famílias que têm até meio salário mínimo per capita. Então, é um processo de abertura muito grande e que abre um desafio, porque se nós conseguimos colocar para dentro uma população que nunca antes aqui esteve na universidade, nós temos que ter assistência estudantil, nós temos que ter bolsa permanência, nós temos que ter auxílio transporte, nós temos que ter auxílio moradia e temos que ter inclusive um apoio
até para a compra de alguns materiais. O pessoal de arquitetura tem que ter o apoio para poder comprar os esquadros, as réguas, as pranchetas. O pessoal de odontologia tem um material, né, muito caro. Né? Então, nós já estamos sofrendo, vamos dizer assim, as consequências desse corte. Nós já estamos tendo dificuldades na universidade para poder manter os serviços em funcionamento. Então, falta recurso hoje para poder honrar com os compromissos de pagamento de água, de luz, de telefone que estão sendo atrasados. Estamos tendo dificuldade para poder honrar os compromissos com os serviços terceirizados. E embora na assistência estudantil nós não tenhamos tido corte, nós tivemos congelamento nos últimos 2 anos. E você ter congelamento, né, com o processo de inflação, na verdade você está tendo um corte. É um corte escondido, mas você está tendo. E nós notamos que há uma necessidade de um aporte maior de recursos financeiros para a assistência estudantil. Quando a nossa Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas abre uma seleção para bolsas, o número de candidatos é sempre muito maior do que o número de bolsas. E somente as pessoas muito pobres, as pessoas muito mais vulneráveis é que conseguem uma vaga. Então eu quero chamar a atenção porque se a Universidade Federal ela for, vamos dizer assim, fechada no Brasil, não vai ser a elite que vai ser prejudicada. Quem vai ser prejudicado vai ser a população de forma geral. A elite hoje continua na universidade, a elite econômica, vamos dizer assim, mas nós temos hoje a elite intelectual na universidade que não é somente econômica. Temos a elite intelectual que tem todos os estratos sociais, e majoritariamente os mais pobres, os trabalhadores, os negros. E especialmente se a gente for observar no interior, onde a Universidade Federal do Sul da Bahia está passando por dificuldades. A Univasf também, lá no Juazeiro, também está passando por dificuldades de conseguir manter as atividades em andamento até o final desse semestre. Mas, professor, nosso tempo está indo, mas antes eu também queria ressaltar aqui, nesse processo de interiorização, a gente não poderia deixar de falar das nossas estaduais. Né? Você falou da UES, da UNEB, da UESB, né? Que foram anteriores a esse processo. Né? Os grandes precursores de interiorização do ensino superior veio com as estaduais, né? Aqui na Bahia. Como é que se dá esse diálogo, que eu acho que agora vai se fazer, né, muito necessário, de a gente dialogar com todas as universidades estaduais, as federais, os institutos, no sentido de ter uma organização, né, do sistema como um todo, né, na oferta de cursos, para que não haja, né, esse bate-cabeça, né? Como é que a universidade, a UFBA, tem tratado, tem dialogado com as outras universidades? Temos sim. Né? Tivemos uma reunião muito positiva no mês de abril desse ano, que foi até um pedido do nosso secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, que pediu uma reunião com todas as universidades federais, todas as universidades estaduais, os 2 institutos federais também estavam presentes. A professora Adélia, que foi reitora da UESC, estava presente, representando sendo a secretária da Ciência e Tecnologia. Então, nós observamos que aí nós já temos hoje uma concertação política entre as universidades federais, as universidades estaduais, os institutos federais, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que permitem justamente essa discussão. A discussão de quais os cursos a serem ofertados para evitar que haja sombreamento, para evitar que haja, como você falou, né, interseção, para que haja, na verdade, uma complementariedade, cursos diferentes, mas também para a discussão da política de ciência e tecnologia. É muito importante nós termos hoje a professora Adélia na frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque ela compreende as universidades, vindo inclusive de uma universidade estadual, nesse sentido. Nós temos uma relação muito boa com as 4 universidades estaduais, mais proximamente aqui da UNEB, porque está também em Salvador, uma relação muito boa com o professor Bitts, nosso reitor aqui da UNEB. Posso confessar a você que nós não tivemos a oportunidade de aprofundar essa concertação que foi iniciada por provocação de Jerônimo Rodrigues, devido a essa situação de dificuldades econômicas, orçamentárias. Que aí nosso esforço está muito mais voltado agora à manutenção do funcionamento da universidade, né? E de todas elas. Né? Então, os reitores também da UFOB, a reitora da UFOB, o reitor da Univasf, a reitora da UFSB, nós estamos muito mais voltados, olha, temos que ter um aporte de recursos, temos que reverter o contingenciamento.
O orçamento tem que ser cumprido, não pode haver cortes, não pode haver bloqueio. E a gente sabe que quando existem essas situações emergenciais de orçamento, a gente acaba ficando sem tempo para isso. Mas eu posso dizer que nós estamos muito satisfeitos com essa concertação que foi impulsionada agora pelo nosso secretário Jerônimo. Ele está de parabéns e eu julgo hoje que nós temos um ambiente, uma relação entre as reitorias, entre os reitores das universidades e dos institutos muito boa aqui na Bahia. Então, professor, eu gostaria de agradecer a sua participação, essa contribuição tão importante, nos colocar à disposição sempre que possível ter a sua participação, ter a universidade aqui é fundamental e principalmente a nossa UFMA, Universidade Federal da Bahia. E queria mais uma vez convidar a todos esse grande ato que será no dia 23, iniciando às 8 horas da manhã, onde nós vamos de forma firme, determinada, fazer esse debate, né, em todas as áreas, o que significa o encerramento, né, a privatização da Petrobras, os seus impactos nos mais diversos segmentos da sociedade, e principalmente esse. Então, eu gostaria de agradecer, aqui deixar um abraço para o nosso reitor João Carlos, ele está fazendo esse esforço redobrado, né, de garantir, né, o posicionamento firme para manter, né, essa nossa universidade. Então, muito obrigado. Eu agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado.